Olá a todos, eu me chamo Matheus Sarnomunhos, sou estudante do curso de Engenharia da Computação do Senai Cimatec e eu vou introduzir a nossa apresentação sobre a máquina de Turing, que realiza a soma de três números binários a depender da posição do parêntese, aplicando assim a prioridade na operação contida nesses parênteses. Os autores do projeto são Matheus Sarnomunhos, eu e Ícaro Ian Rosária da Silva. O docente da disciplina é o Dr. Ernesto de Souza Massaneto, que ministra a disciplina de Teoria da Computação. Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma máquina de Turing. Ela é um modelo computacional que consiste em uma fita infinita dividida em células, um cabeçote, que nele vai ser representado o estado que a máquina se encontra no momento, um estado atual, e a tabela de ações. Nessa tabela de ações está contida as regras que definem o funcionamento e caracterizam a nossa máquina de Turing. Aqui vamos falar um pouco dos tipos das operações, né? Como eu disse, a prioridade e posição dos parênteses. No caso 1, ele realiza primeiro a soma binária entre os parênteses, contida no parêntese, reescreve o valor após a igualdade, relê o terceiro número binário faltante, reescreve após igualdade e realiza a última soma, que é o que vai ser o valor já somado anteriormente presente no parênteses, mais o novo reescrito. No caso 2, ele lê primeiro um dígito binário, reescreve do outro lado, volta, busca pelos parênteses, realiza a operação de soma, reescreve o valor e em seguida ele realiza a segunda operação de soma para assim encontrarmos o resultado final dessa adição. No primeiro caso, que é representado por parêntese binário, parêntese, mais outro binário, a máquina funciona assim. Pela leitura de entrada, a máquina começa no estado inicial, lê a fita da direita para a esquerda. Após ela encontrar um cifrão, ela pode assumir dois diferentes tipos de dado. Nesse caso em específico, ao encontrar o cifrão na fita e logo depois encontrar a abertura de um parêntese, ela remove esse parêntese, passa para o estado de busca pelo outro parêntese, removendo-o também. O processo de adição, ele, a partir, depois de resolver, depois de buscar e remover os parênteses, ela começa o processo de adição dos números contidos aí. A máquina executa a soma binária dos primeiros dois números dentro do parêntese. Em seguida, ela escreve o resultado, após a adição, no outro lado da igualdade. Logo em seguida, ela volta, reescreve a operação do outro lado da igualdade e repete o terceiro dígito binário que não foi operado ainda. E para finalizar, ela realiza essa última operação de soma entre os números já operados anteriormente dentro do parêntese e o novo número binário reescrito, para assim chegar no resultado final. No segundo caso, um pouco mais complexo, a máquina começa assim. Ela começa a leitura de entrada, lendo a fita da direita para a esquerda. Nesse caso, ao ler o estado S, ela muda de estado e, ao invés de encontrar um parêntese, ela vai encontrar um dígito binário. A máquina vai reescrever todo o número binário na fita após o símbolo de igualdade. Novo estado de cifrão. Ao terminar a escrita e encontrar o cifrão novamente, porque ela vai voltar, ela encontrará o parêntese. Ou seja, anteriormente ela reescreveu o número binário, o operador e, por consequência, né, após retirar o número binário, o operador ela vai encontrar o parêntese. Ela o removerá e buscará o seu correspondente, né, que significa o outro lado do parêntese. Ela vai realizar o processo de adição, que contido dentro dos parênteses, e ela vai escrever o resultado deles. A máquina escreve o resultado final na fita seguida pelo símbolo de igualdade, o operador, e pelo número já escrito anteriormente, que é o binário lido logo após, no início da máquina.
por sequência, ela vai realizar a nova operação de mais, a máquina realizará a terceira operação de soma. E por finalização, ela vai reescrever os resultados após a igualdade, né? Já estão o número, ela vai simplesmente substituir os valores e escrever o resultado final da operação. Aqui está um pouco a sutil diferença entre os dois casos, né? No primeiro caso, após ela encontrar o cifrão, ela vai mudar de estado e logo em seguida ela vai encontrar a abertura de um parêntese. Ela vai apagar, buscar pelo outro, operar e reescrever valores, aquilo dito anteriormente. No caso 2, ela encontrará o cifrão e logo em seguida encontrará um dígito binário. Ela, assim então, passará para um estado diferente do caso 1, reescreverá o valor após a igualdade, voltará, buscará pelo parêntese, realizará a soma contida nele, reescreverá o valor para assim realizar a terceira operação binária, a segunda adição binária. Aqui está um exemplo da nossa máquina, que é exatamente nesse momento que está circulado em azul, que difere um caso do outro. Nesse caso aqui, que é o primeiro caso, ela começou no igual, partiu para a esquerda, né? Começou aqui, partiu para cá, encontrou o cifrão, voltou, leu o parêntese, vai buscar. Aqui é uma imagem, mas na exemplificação ela vai buscar pelo outro, apagar, realizar a soma, reescrever aqui, voltar, reescrever esse número aqui e realizar a operação. E, no segundo caso, o que difere é que, ao invés de encontrar um parêntese, ela vai encontrar um dígito binário. Ela vai pegar esse número, ao encontrar esse dígito binário, ela vai para um estado diferente do anterior, reescrever o dígito aqui, voltar, buscar pelo parêntese, apagar, buscar pelo complementar dele, realizar a operação, reescrever o valor e assim realizar a segunda adição. E agora eu deixo ao meu companheiro Ícaro para explicar como é que funciona mais ou menos a lógica de, de estruturação da nossa máquina de Turing. Obrigado, professor. Bom, falei, Cariano, e vou agora explicar como está funcionando nossa máquina de Turing. O arquivo JSON vai ser disponibilizado na atividade, então se trata desse conteúdo aqui, que basicamente descreve como montar a máquina de Turing. Dito isso, vamos até o link do site e vamos à opção de Show Edit Import Export, colamos o texto JSON, damos um Apply, ou então demos o Load File. Com o Load File você pode buscar o arquivo JSON também. Bom, tá aqui um dos exemplos, esses foram os exemplos mostrados na sala de aula, de como configurar a máquina de Turing. Então, inicialmente assim, temos o estado zero. O estado zero é basicamente o estado inicial da máquina. Ele vai buscar até o cifrão, que é basicamente dizer o início do número. E caso ele encontre na volta, né? Ele vai buscar o cifrão e depois ele vai voltar fazendo a varredura. Caso ele encontre parênteses, basicamente ele vai fazer a parte da soma. Caso ele encontre um número, então ele vai carregar o número que está aqui até o outro lado. Depois de realizar a soma dos parênteses, ele vai basicamente carregar esses dois números para o lado depois do igual e fazer a soma finalizando depois do igual o resultado da soma binária. Então, com isso, eu posso demonstrar acontecendo. Vou dar um run. Vocês podem ver ele carregando aqui, achou igual, achou o cifrão, carregou e pronto. Ele vai fazer a soma binária. Vou dar um step back para mostrar de forma um pouco mais passo a passo de como é que funciona. Basicamente o exemplo que a gente fez, a atividade que fizemos é com um exemplo a partir da soma binária do próprio exemplo daqui, né? Tem aqui a binary addition. Então, vamos dar um step. Pronto, ele achou o fecha parênteses, basicamente significa, ele vai passar para o estado 9 e botar aqui, e o estado 9 significa que ele vai fazer todo o quesito de soma. A soma é basicamente estruturada com o número binário mais o número binário, e pronto. Então, com isso ele já entende como fazer essa soma. Aqui, ó, 9. O 9, quando ele tiver o bit 1, então ele vai carregar esse bit 1, vamos mudar de estado dele para 10, no caso, desculpe, 14. E com isso, ele vai carregar até achar o mais. Achando mais, ele muda de estado para o estado 15 e o 15. Vamos lá. Contando o estado 15, se for zero,
ele basicamente vai botar um estado que se assemelha, que significa que é a soma de um mais zero dá um. Então ele vai botar y, porque y representa essa soma de um. Então a gente pode fazer aqui, vamos carregar o zero. Você viu que ele mudou de estado também para dizer que está carregando zero. Então 10 na verdade significa que está carregando zero. Aí a questão aqui significa para o estado 11, estado de fruta verdura, até achar o número de 0 ou 1. E neste caso ele vai botar y de novo, porque zero mais um é 1, então vai dar y. Mesma coisa com o zero, né? Porque ele volta até achar o vazio. No vazio, ele faz a questão da soma novamente. E pronto, ele terminou. Se ele terminar aqui o 13, ele achou o 9. Ou seja, no 9, quando ele chegar no estado. Se ele chegar no estado 9, né? Que ele voltou lá e achar, e achar o mais, basicamente quer dizer que ele vai substituir os números, que são os símbolos x ou y, por respectivamente 0 ou 1. Nesse caso vai dar tudo 1. E pronto, chegando no estado 17, chegando aqui, basicamente ele vai fazer a volta como o estado 1. Então agora o estado 1, ele faz a primeira questão de buscar um número binário para poder passar para o lado direito. Nesse caso ele passou um 2 para o lado direito e colocou lá. Então aqui a gente pode dar um run e vai até o início, agora com o estado 4 e coloca no lado direito. Eu vou dar um fast aqui para poder agilizar o processo. E isso ele vai fazer com todo o número. Até que, quando ele estiver voltando com o estado 1, caso vocês podem ver que ele vai do estado 0 e volta com o estado 1, até o estado 1 achar o igual. Que eu vou representar na próxima. Prontinho. Step by step back. Estado 1 representou pelo estado igual, né? Ele achou igual, então basicamente vamos fazer uma soma binária. Esse 12 aqui é basicamente só para ele poder chegar no espaço vazio, como o 8, por exemplo, lá, que era dos parênteses, aqui é o 12. Ele vai chegar no espaço vazio, mudou para o 13 também, porque ele achou mais um, então, pô. E vai voltar como 9. Pronto, então ele vai fazer agora a soma. Fazer de forma moderada. Run. Opa. Mostrar aqui de forma interessante, porque eles são blindados. Ele está carregando o bit 1. Você pode dar step, step, step. Caso seja 1 com 1, né? Que o 15 aqui ele representa o bit 1. 1 mais 1 dá 0 e sobe 1. Subir 1 aqui, aí dá 1 mais 1 dá 0 e sobe 1. Contudo, se for como é só o carry, ele vai botar como 0 e 1, por conta que ainda tem o resultado das outras operações. Neste caso aqui, ele vai botar o símbolo x, e aqui ele vai botar o valor 0. X, 0, 0, 1. Próxima operação, agora faz com x, ele dá y, provavelmente 0, aí bota y, aí pronto. Temos aqui que o número final tinha um 0 na frente. Contudo, ele vai chegar como o igual aqui. Mas daí um problema. Se aqui substituir aqui, não dá para saber onde aqui dá o resultado. Mas neste caso, ele vai colocar o valor que deveria ser aqui, que é o 0, e depois ele vai colocar o igual. Então ele vai voltar até chegar aqui e voltar como 9. Se o 9 achou mais, basicamente o quê? Quer dizer que eu estou voltando para substituir os valores de x e y com como 0 ou 1. Prontinho? O postado que faz isso. Está 17. 0, 1, 1, 1, 0. E termina como H, porque como o estado chega a 0, quer dizer que ele terminou o número. Basicamente, é assim que funciona a nossa lógica de Turing. Vou mostrar agora ele executando um exemplo que é o exemplo oposto, né? Antes tinha a soma de parênteses, a soma dentro do parênteses, no caso, e depois a soma do binário, fora dos parênteses. Agora vai ser o binário fora dos parênteses com a soma dentro dos parênteses. O número binário que eu não faço ideia se está certo ou não, mas mentira, ele vai funcionar de qualquer forma, né? Falei brincando.
Mas vamos lá. Vamos dar o run. Voltei resetar o estado para o estado zero, né? Voltou um. Aí como ele achou, ele vai mudar todo o número pro lado direito. Então dá para dar um flash nisso, né? Ele vai passar lá o número pro lado direito. Essa é a única diferença que tem. Então, se ele achar o número primeiro, ele passa o número para direito. Aí, volta aqui no um. Aqui cai naquele primeiro exemplo. Se ele achou o abre parênteses, então é uma soma. Passo 8 até achar o outro fecha parênteses e bota como 9 e realiza a soma. E neste caso, vocês podem ver no caso, como ele fez carregou um 1 aqui, ele faz aquilo que a gente falou mais cedo. Ele vai botar o símbolo semelhante a zero aqui, que é o x, e ele vai vai fazer a operação. 1 com um dá 10. Então, assim, né? Dá 1, 0. Então, vou botar 0, subir com um aí. 1 com um 0, e subir com um ali. Como tá vazio, ele substitui o lugar e torna a operação binária. Por último, substitui. E agora ele termina fazer aquilo ali e volta a carregar para o lado direito. E depois de carregar para o lado direito, né, ele vai fazer a última verificação para poder saber se tem que fazer uma soma. Pronto. Agora ele vai fazer a soma dos números menores aqui. Com isso, ele finalizou isso, carregando o último bit de carry aqui, né, a mais, e movendo igual para cá. Então, com isso ele finalizou a máquina de Turing, executou sem problemas em ambos os modos, e com isso eu finalizo a apresentação e explicação do funcionamento da nossa máquina de Turing. Como você pode ver ao longo do processo, tem alguns estados que foram desnecessários, mas foram aparecendo por conta do processo de desenvolvimento, contabilizando um total de 19 estados, mas provavelmente sendo reduzido, podendo ser reduzido para entre 17 e 18 estados no total. Com isso, espero que tenham gostado da apresentação e muito obrigado pela atenção.